Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal. Olá, senhores, eu sou o Mário Sobral. Nessa semana vamos continuar falando sobre equipamento de proteção individual. Vamos falar sobre as obrigações, algumas obrigações do empregador e algumas obrigações do empregado. E onde te encontra isso? Lá na NR6, né? No item 661 e no item 671. São muitos itens, então eu vou destacar só alguns dos pontos. Então, o primeiro, em relação ao empregador, que eu queria destacar, é o seguinte. O empregador é obrigado a substituir imediatamente quando o EPI for danificado ou extraviado. Isso é gratuito. Vamos ver quando é que a empresa pode cobrar e se ela pode cobrar. Digamos que o funcionário recebeu um óculos de proteção e no uso normal dele lá acabou quebrando. A empresa fornece outro. No dia seguinte, o funcionário quebra de novo. E aí a empresa fornece outro. E assim continuamente. Então, se aconteceu 1, 2, 10 vezes, não interessa. No uso normal, o funcionário não teve culpa, a empresa vai ter que substituir. Ela deve até procurar um novo produto, porque esse está muito frágil. Agora, se o funcionário perdeu, ou por exemplo, ele estava sentado lá na sarjeta, colocou o óculos na pista, não prestou atenção, veio um veículo, passou por cima e estraçalhou. De quem é a responsabilidade? A empresa é obrigada a fornecer outro óculos? Sim, vai ser obrigada a substituir imediatamente, danificado ou extraviado. Porém, neste caso, como o funcionário deixou acontecer, a empresa pode cobrar. Por que eu estou afirmando isso? Porque se a gente pegar um dos itens lá do 671, vai ser o seguinte: o funcionário, o empregado, é responsável pela guarda e conservação. Ele não guardou, ele não conservou o EPI. Neste caso, a empresa pode cobrar. Outro item que é importante é que a empresa é obrigada a responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Isso, infelizmente, não são muitas empresas que fazem. Principalmente a higienização. Ela acha que basta entregar para o trabalhador. Entreguei, ele que se vire. E depois reclama que o trabalhador deixa, por exemplo, a proteção respiratória já está ficando verde de tanta sujeira. Ah, eu entreguei, ele que se vire. Não. A higienização é obrigação da empresa. Eu posso pedir esse auxílio para o trabalhador? Pode. Mas aí eu preciso treinar esse trabalhador. O trabalhador tem que saber como fazer essa higienização. Não posso chegar hoje, olha, a partir de hoje tu limpa a máscara. Não é assim. Eu tenho que orientar ele, treinar ele, verificar realmente se ele aprendeu, inspecionar periodicamente, independente de qualquer coisa, porque a responsabilidade pela higienização é nossa, tá? E também fazer a manutenção periódica. Essa manutenção também é interessante pedir ajuda do trabalhador, mas para isso, para eu saber que o tirante está arrebentando, que houve algum dano no equipamento, eu preciso solicitar que o trabalhador inspecione. Mas o trabalhador não é obrigado a saber quais os itens que ele tem que inspecionar. Eu tenho que treinar. Até porque tem um item lá de obrigação do empregado, que é o seguinte: o empregado deve comunicar a alteração que torne o EPI impróprio para uso. Então aquilo que é evidente, um cinto de segurança, está vendo que está arrebentando, é impróprio para uso, eu vou informar. O funcionário é obrigado a informar. Mas tem outros itens mais sutis que nem sempre o trabalhador vai saber. Então eu preciso treinar em relação a isso. Mais um item de obrigação do empregado: usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Por mais óbvio que isso pareça, tem algumas situações bem complicadas. Por exemplo, capacete. Eu tenho até um capacete aqui. E uma coisa que é comum na construção civil, principalmente, o pessoal usar isso aqui para tudo, menos para proteger a cabeça. Um dos casos que a gente vê muito: o cara quer sentar no chão, ele pega o capacete, não quer puxar a calça, senta sobre. A finalidade do capacete é essa? Não, né? Então não posso usar para isso. Outra coisa que acontece também, que eu vejo vez por outra, a pessoa tira a carneira aqui, tira essa proteção e usa como prato de comida. Já vi isso na construção civil. É a finalidade a que se destina? Não. Ou também usa como vasilhame para tomar água.
Lógico, parte dessa responsabilidade é que o funcionário está errado, mas a empresa também está vendo a situação e não está dando condições para esse trabalhador. Tá? Em relação ao capacete, já que eu estou falando sobre o capacete, tem um detalhe que é importante de saber. O capacete tem um prazo de validade, tem uma vida útil, e é indicado aqui. Provavelmente não vai dar para você olhar daí, mas eu vou tentar colocar aqui ao lado uma figura. Mas você olha na aba lá do capacete que você usa na sua empresa e verifica que tem lá um prazo sim de validade. Às vezes é uma tabela, como é nesse aqui, e às vezes são 2 reloginhos indicando mês e ano que aquele capacete vai aguentar. O que mais que eu posso dar como exemplo de finalidade, para usar apenas para finalidade que se destina? Por exemplo, teve um caso que um ex-aluno, agora já é técnico de segurança, me contou que numa empresa que ele trabalhava, os funcionários jogavam bola com a bota da empresa. Bota, para quê? Para proteger o trabalhador na atividade. Na hora que ele estava usando para jogar bola, o que acontecia? Ele estava desgastando o equipamento mais rápido. Era para a finalidade que se destinava? Não, né? Então, percebe que o empregado tem seus direitos, mas tem seus deveres também, assim como a empresa. Espero que tenham gostado das informações. E um detalhe, ficou com alguma dúvida? Pergunta aí embaixo nos comentários, você pode perguntar à vontade, ou manda um e-mail pra gente, não fica com a dúvida não, depois não fica chorando que não sabe, que não entendeu. E também ajuda a gente a divulgar essas informações. Nesse vídeo aqui a gente já está com mais de 8 horas, acho que praticamente já passamos das 9 horas de treinamento aqui, tudo gratuito. Então ajude a compartilhar, se gostou curte, se não gostou diz, o que não gostou também, é bom esse feedback para a gente saber como ele está indo. Então um abraço e até semana que vem. Fala prevencionista, tudo bem? Eu sou o Nestor, do site Segurança do Trabalho NWN, e que também dou as caras aqui no SST é o canal. Hoje nós vamos falar sobre hierarquia das medidas de controle. Nós vemos muito falar sobre hierarquia das medidas de controle e hoje qual é a nossa intenção? Nossa intenção aqui é materializar para você esses conceitos que você já tem ouvido há bastante tempo. Então vamos lá, em se tratando de medida de controle, a gente tem as técnicas, que é EPI e EPC. A gente tem também medida de controle médica, se bem que a parte médica, na maioria das vezes, já entra mesmo na parte de remediação. O dano já ocorreu e o médico entra para a remediação. Mas vão ter também medidas administrativas e medidas educativas. Palestras, DDS, tudo são medidas de controle educativo, onde você visa educar o seu trabalhador a ter uma postura mais consciente com relação à segurança do trabalho. Prioridades no controle de risco. Qual é a prioridade no controle de risco? Hoje nós vamos usar o Zé, que está aí na imagem, para provar para você qual é a melhor forma de controlar os agentes de risco. Então nós vamos ver sobre eliminar o risco, nós vamos ver sobre proteger o trabalhador com o uso de equipamento de proteção coletiva e como proteger o trabalhador com o uso de equipamento de proteção individual. Então vamos lá. Faz de conta que esse é um ambiente de trabalho. Nesse ambiente de trabalho a gente tem um compressor que está gerando ruído acima do nível de ação. Ok? Um ruído que vai ser danoso para o meu trabalhador. O que a gente faz na maioria das vezes? Fornece equipamento de proteção individual. E pronto. Acabou aí. Mas na verdade, segundo a NR6 e a NR9, nós não deveríamos parar por aí. Eu até, ao constatar o risco, devo fornecer para o meu trabalhador equipamento de proteção individual. Porém, eu não posso parar por aí. E qual seria a medida a seguir, Nestor? A medida a seguir seria enclausurar a fonte de ruído. Uma vez que eu enclausuro a fonte de ruído, o que acontece? O meu ruído fica lá dentro da fonte. Então, eu posso retirar o equipamento de proteção individual. Bacana, não é? O ruído ficou enclausurado lá dentro, pronto. Não está mais incomodando o meu trabalhador. O risco já diminuiu, o ruído já diminuiu. Eu posso retirar o equipamento de proteção individual. O que eu não poderia, é fornecer o EPI e deixar. Mas em primeiro momento, até eu trabalhar na medida de proteção
coletiva, na medida administrativa, enfim, até eu trabalhar de forma coletiva, para proteger coletivamente, eu devo até fornecer o equipamento de proteção individual. Certinho? Bacana. Nós até demos um exemplo disso lá no nosso vídeo sobre o PPRA, no canal do Nestor W. Neto, né? Sobre a avaliação sistemática e repetitiva e o controle sistemático a um dado risco. Vou fazer o seguinte, vou deixar esse link para você na descrição do vídeo, que eu acredito que ele vai colaborar para o seu entendimento sobre esse assunto. Então, o que acontece? O EPC, ele neutraliza, elimina e controla o agente de risco. Já o EPI, ele minimiza a exposição a um dado risco. Por que é mais eficiente sempre eu trabalhar com o EPC e não com o EPI? Por conta disso aí, porque o EPI apenas minimiza. Ao fornecer o EPI para o meu trabalhador, eu tenho que me preocupar se o tipo de EPI é adequado, eu tenho que me preocupar com a qualidade do EPI que eu vou ministrar para o meu trabalhador, eu tenho que me preocupar com treinamentos sobre o uso do EPI, treinamentos periódicos. Eu tenho que me preocupar em ter um lugar para guardar o EPI. Eu tenho que me preocupar na boa vontade do meu trabalhador. Ok, ele pode ter lugar para guardar, ele pode ter passado pelo treinamento, mas será que ele vai usar o EPI adequadamente? Eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o uso inadequado do EPI. Mesmo com o trabalhador treinado, existe a possibilidade de erros. Então, uma vez que eu atuo de forma coletiva no controle do risco, eu como profissional e minha empresa no controle do risco, só tem a ganhar. O EPC elimina o risco na fonte. Olha que coisa bacana. O equipamento de proteção coletiva ou medidas administrativas elimina o risco na fonte. Não depende da vontade do trabalhador para ser utilizado. No nosso caso, o enclausuramento preveniu que o risco fosse lançado no ambiente. Ou seja, já cortou o mal pela raiz, né? Muito bacana. Ok, encontrei o risco no meu ambiente de trabalho. O que eu vou trabalhar em primeiro momento? Né? Para eliminar o risco. Eu aplico o quê? Equipamento de proteção coletiva, né? Para tentar controlar o risco. Ou eu posso atuar de forma administrativa também. Mas se o risco ainda estiver presente, ou seja, se mesmo eu aplicando as medidas administrativas, EPC, etc., eu não conseguir controlar o risco, o que eu vou fazer? Vou aplicar EPI, vou fornecer EPI para o meu trabalhador. No EPC e no EPI. O EPC, o que ele faz? Ele elimina, neutraliza o risco. O EPI, o que ele faz? Ele evita ou diminui a lesão, né? Em dadas circunstâncias. Ok? No nosso caso lá do ruído, ele previne a lesão, mas em alguns casos o EPI apenas diminui a lesão. Exemplo, trabalho em altura. No trabalho em altura, se eu uso um EPC, né, se eu coloco um corrimão, eu evito que o meu trabalhador caia. Então eu elimino, eu neutralizo, eu controlo o risco. Já se eu forneço um EPI para o meu trabalhador, o cinto de segurança, eu não evito que o meu trabalhador caia. Mas ao cair, ele terá o cinto que irá amparar esse trabalhador, né? Não deixará ele cair no chão. Mas mesmo assim, pelo simples fato da queda, dependendo se o fator de queda que eu tiver utilizado não seja adequado, ainda assim o meu trabalhador pode ter lesões seríssimas, ou pode até morrer. Então repare aí também que no trabalho em altura, a medida de proteção coletiva é sempre melhor do que a individual. Porque na individual, o trabalhador caiu. Eu vou fornecer o EPI para evitar que ele chegue até o chão, né? Eu vou diminuir o espaço de queda. Mas se eu trabalho de forma coletiva, eu evito que o meu trabalhador caia de altura. Ok? No EPI eu tenho a obrigação de fornecer, treinar e fiscalizar. Por exemplo, se eu coloco um enclausuramento, obviamente eu não preciso treinar o meu trabalhador por conta de colocar enclausuramento, né? No nosso caso lá que a gente mostrou anteriormente, do compressor. Ok? Mas se eu forneço EPI, eu vou ter que fornecer, treinar e fiscalizar. A responsabilidade com a EPI não fica restrita apenas ao fornecimento gratuito do EPI. A empresa
precisa ter certeza que o trabalhador está utilizando o EPI de forma correta. E para isso é fundamental o quê? Também, né, o treinamento, para o trabalhador entender o risco que ele está exposto. E assim a gente tem mais chance, né, de ter uma gestão de risco eficiente na nossa empresa. Então, como é que fica, né, a hierarquia das medidas de controle? Segundo a NR9, segundo a NR6, como é que fica? Vamos lá. Eu encontrei o agente de risco, encontrei o risco ambiental no meu ambiente. E agora? Agora eu vou trabalhar para eliminar o agente. Foi o que nós fizemos lá, né, com o ruído. Fez o enclausuramento, pronto, eliminei o agente, confinei o agente dentro do ambiente enclausurado. Beleza, eliminei o agente. Outro exemplo, supondo que o trabalhador utiliza uma cola e nessa cola tem algum produto químico agressivo à saúde do trabalhador. Eu também posso trabalhar para eliminar o agente. Eu posso, por exemplo, trocar o tipo de cola para uma cola que não tenha o produto agressivo ao meu trabalhador. Ou seja, a nova cola ainda vai colar, vai fazer o papel original dela, mas não vai agredir o meu trabalhador. Eu posso também prevenir a liberação do agente no ambiente, né? Que foi o caso lá do enclausuramento. O ruído continua existindo, mas preveniu, ele não será mais lançado no ambiente. Eu também posso o quê? Reduzir os níveis de agente no ambiente. No exemplo que vocês vão ver que está na descrição, sobre o controle sistemático e repetitivo, vocês vão ver um exemplo desse, né? De reduzir os níveis do agente no ambiente. Por exemplo, tem uma máquina na empresa que está vibrando muito, alguma peça da máquina está vibrando muito e está gerando ruído. O que eu posso fazer? Trocar a peça da máquina. Eu reduzi, ao trocar a peça que estava vibrando, eu reduzi o nível de ruído, ou seja, reduzi o nível do agente no ambiente. E eu tenho também as medidas administrativas, não é verdade? Exemplo, se tem uma máquina que está gerando muito ruído, como medida administrativa a gente poderia o quê? Trocar essa máquina, né? Por um modelo mais novo. A gente poderia também pegar essa máquina que está gerando ruído e retirar do ambiente de trabalho, colocar ela para o lado de fora, certo? Também é a medida administrativa. E por último, a gente tem o EPI. Mas o que na maioria das vezes a gente faz? Pula direto para o EPI. Encontrou o risco ambiental? Vai para o EPI. Mas a gente sabe que isso não é o adequado. É adequado do ponto de vista que encontrei o risco ambiental? Ok. Se eu não tenho formas de controlar esse risco no momento, eu forneço o EPI. Mas apenas como uma opção transitória. Até que eu consiga implantar as medidas de controle coletiva ou administrativas que vão eliminar o agente, prevenir a liberação do agente ou reduzir os agentes no ambiente de trabalho. Certinho, galera? Bom, espero que você tenha gostado. Gostou mesmo? Então, dá um joinha aí, curta nosso trabalho, porque a sua curtida é a nossa motivação. Gostou mesmo? Puxa vida, então se inscreva em nosso canal para não perder as novidades, que vem muita coisa boa por aí. Abração, até mais, tchau!